Bom, no vídeo de hoje eu vou comentar aqui esse debate, essa celeuma que a internet, pelo menos na minha bolha, nas coisas que eu assisto, está sempre aparecendo. Esse aqui que está aqui do lado no vídeo é um estudante, eu acho que do curso de História da Universidade do Brasil, UNB, Wilker Leão. Ele grava as aulas, aliás ele não grava apenas as aulas, ele já fazia um trabalho no YouTube há bastante tempo. Ele grava a interlocução que ele tem com algumas pessoas. Quando ele começou a fazer isso na sala de aula, né, como estudante da universidade, aí gerou um outro debate que é sobre se ele pode fazer a gravação, se não pode fazer, professores, alunos, teve uma assembleia, enfim, um debate bem... E esse é um dos debates que eu acho, como tantos que existem na internet, que só dá o barulho que dá porque a gente não consegue separar os assuntos para debater eles, cada um no seu lugar. A gente mistura tudo e aí ao misturar você fica discutindo um argumento de uma coisa com outra e lá vai para um lado, vai para o outro. Então a minha intenção nesse vídeo aqui é primeiro mostrar a situação em si e depois fazer essa separação desses debates e mostrar o que é que um lado do debate, o que é que um aspecto do debate, não é um lado, mas o que é que um aspecto do debate diz e quais são as circunstâncias jurídicas desse aspecto, e o outro aspecto, são dois aspectos diferentes que eu vou comentar. Então, vamos lá, vamos ver aqui um pouquinho do vídeo, vamos acompanhar aqui. Eu botei um trechinho aqui dessa aula em que o professor não gosta que ele está gravando. Um trabalho de história. Você é o cara que gosta de filmar as paradas e botar na internet, é isso? Isso. Você está fazendo isso agora? Uhum. E ele viu, ele já percebeu. Vamos ver aqui o diálogo. Então pode parar. Não. Pode parar. Com base em quê? Com base na lei. Com base... Qual lei? Bicho, é o seguinte, eu podia te dar 5 ou 6 explicações diferentes por que você não Estou pode disponível. filmar. Eu vou te dar só... Um detalhe importante aqui, se o professor tem 5 ou 6 explicações diferentes para uma ideia que ele está certo que é a correta, dê as 5 e 6 explicações diferentes. Aliás, isso é um papel importante que deve ser feito e, inclusive, ajudaria a muitos debates não se estenderem mais do que deveria se estender se você tem consciência dessas razões, explique, mostre, né? Ouça o contraponto. Se o contraponto não fizer sentido, reponha as situações para poder explicar qual é o lado correto, a visão correta. Enfim, mas não se negue a dar a explicação quando você a tiver. Mas vamos lá, vamos seguir. Bom, é uma questão de... Eu sou docente, eu sou o autor dessa matéria, ou seja, eu tenho autoridade sobre essa disciplina, e eu estou falando que você não pode filmar. É simples assim. Mas o seu direito de fazer isso tem que estar amparado em uma legislação. Qual que é a legislação? Artigo 47 da lei de 98, isso aí você pode... No direito, gente, a gente tem muitas leis, é verdade. Mas artigo 47 da lei de 98 é uma informação completamente vaga. O ano de 1998 teve muitas leis e várias delas com artigos 47. Então, assim, não dá para identificar a lei aqui que ele está se referindo. Eu imagino que é porque ele não saiba o número da lei de cor, ou se não, enfim. Mas isso só enfraquece o argumento que ele está querendo colocar naquele momento. O risinho aqui é meio que um sintoma disso, né? Procurar tudo. Isso não tem nada a ver com o que eu faço. Isso vamos daqui que eu faço são questionamentos à aula, quando for pertinente, e será uma interlocução comigo. Eu vou filmar. Eu estou me filmando. Eu vou tentar... não, é isso aí, tá fazendo. Eu vou tentar... Chora mais. Vamos usar, então, Fracos. um momento pedagógico. Vou tentar... Você percebe que já há, inclusive, uma indisposição na turma, né? A própria turma já tem aí uma situação de indisposição com o que está acontecendo. Método Paulo Freireano, galera. Vamos tentar usar a sua... Logo ele, né? As suas categorias. Aqui eu não vou deixar passar, não, esse comentário, porque toda vez que eu vejo alguém falar mal de Paulo Freire, eu me lembro, nossa, será que essa pessoa leu Paulo Freire? Eu não sei se é o caso dele, eu não sei, confesso que eu não sei. Mas fica aqui, estou fazendo um vídeo no YouTube, então fica aqui. Antes de você criticar o Paulo Freire, conheça a obra do Paulo Freire.
E eu recomendo um livro pequenininho, muito pequenininho, curtinho. Vá para um canto, escondido, não deixe ninguém ver se você tiver vergonha disso. Né? Se você acha que Paulo Freire é alguma coisa errada. E leia a Pedagogia da Autonomia. Leia a Pedagogia da Autonomia, reflita sobre o que tem ali. Porque hoje em dia no Brasil virou uma coisa meio sem sentido. Você precisa afirmar certas ideias para pertencer a alguns grupos. E se você fizer parte desses grupos ideológicos, você precisa comprar o pacote que vem completo com todas as conclusões. E aí isso retira da pessoa, do indivíduo, a capacidade de refletir sobre vários temas. Porque não é dada para essa pessoa o direito de refletir sobre os temas, já que, estando de um lado do espectro, ele precisa, né, pegar na mão e afirmar certas coisas sem nenhuma reflexão, sem nenhum tipo de discussão. Isso dos dois lados do espectro, tá? Tanto da esquerda quanto da direita tem isso também. É uma coisa que me chateia bastante, essa compra do pacote completo e essa impossibilidade de se refletir sobre alguns temas. Paulo Freire é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria entender, conhecer, e o Pedagogia da Autonomia é uma boa obra para isso. Categorias, a maneira como você consegue. Ele, inclusive, é um objeto de questionamento meu. Vamos aproveitar. Estou falando. Você foi soldado do Exército, é isso? E cabo também. Cabo. Cabo é maior do que soldado. Tem que ralar muito, um curso que a maioria dos senhores aqui da UNB não aguentaria. Então você nem o primeiro conhece dia. Alguma coisa sobre hierarquia? Será? Bastante. Então assim, vou colocar as coisas nos termos que você conhece. Vamos dizer que você... Bom, a partir daqui, o debate já extrapola para outras discussões que não é a parte jurídica que eu queria colocar, então eu vou usar essa parte inicial do vídeo para, como eu disse no início do vídeo, separar os assuntos, colocar cada um no seu lugar, cada assunto no seu lugar, e a gente olhar para esses assuntos do jeito que eles precisam ser olhados. Nesse caso aqui, a gente tem uma dupla discussão. Por quê? Porque aqui está em voga, a primeira coisa que está em voga aqui é: o aluno pode ou não gravar a aula? Esse é o primeiro debate, a possibilidade ou não de se gravar a aula. E aí é muito importante que se entenda a forma como a gravação está ocorrendo. Ou seja, eu estou aqui gravando uma aula com a câmera virada para mim e eu faço parte da interlocução. Então eu estou gravando algo que eu estou participando. Por que isso é importante? Porque para a gente entender a licitude da gravação, a captação do áudio e do vídeo, a gente precisa definir como é que essa gravação está se dando. E existem duas coisas que o direito já definiu com relação a isso. Uma a gente chama de escuta ambiental. A escuta ambiental é uma situação em que um terceiro grava um ambiente, voz ou vídeo, enfim, não interessa, mas um terceiro que não participa da interlocução, portanto, do debate, da cena, por isso é um terceiro, ele grava isso. Então, isso aqui a gente chama de escuta ambiental. A escuta ambiental tem consequências jurídicas específicas. A outra coisa é a gravação clandestina, que tem esse nome clandestino, mas não se assuste, não quer dizer que é errada, que é ilícita. Aqui a gravação clandestina, a nomenclatura que se usa é essa, mas o que se define a gravação como clandestina é quando quem está no diálogo grava, porque faz parte da interlocução, e capta essa imagem, esse áudio, essa voz na hora que está participando da interlocução. O STF tem várias decisões com relação à gravação clandestina. Em todas elas, o STF decide que gravar é possível, a gravação é lícita. Portanto, é possível sim, quem está participando da interlocução, fazer a captação daquele diálogo, seja em áudio, seja em vídeo. Especialmente quando não há, no ambiente da gravação, uma expectativa de privacidade. Ou seja, você está num ambiente ali em que as partes que estão participando do diálogo não têm ali uma presunção, uma expectativa de que aquilo seja um ambiente extremamente privativo. Ainda que fosse, a gravação sendo clandestina é uma gravação lícita. Portanto, a primeira parte aqui da discussão diz respeito a pode ou não pode gravar. Resposta, sim, é possível gravar. Não há na Constituição, é importante se dizer isso, né? Não há na Constituição nenhum dispositivo constitucional
que diga que você pode gravar, é possível gravar, não há nenhum dispositivo sobre isso, mas há interpretações do Supremo a respeito do princípio da intimidade, do direito, da intimidade da privacidade, enfim, a interpretação do Supremo com relação à Constituição já definiu que a gravação clandestina, esse nome não é bom, mas é o nome que se dá, é uma gravação lícita. Lícita por quê? Porque pode ser usado como matéria de prova em processos. Então eu posso gravar e caso eu precise, para exercitar algum direito meu, mostrar a gravação, essa gravação que eu captei, mesmo que os terceiros não soubessem dessa gravação, mesmo que os terceiros não autorizaram, ora, se eles nem sabiam, quanto mais autorizar, essa gravação é lícita, tá? Então, ainda que não haja sequer o conhecimento da outra parte a respeito da gravação, essa gravação é lícita e pode ser usado como matéria de prova. Recentemente o TSE decidiu que não pode ser usado em matéria eleitoral, mas esse é outro debate, mas a resposta aqui é a gravação é possível e pode ser usado como matéria de prova em processos. Essa é uma coisa. Então ali, com relação a perguntar para ele se ele pode gravar ou não dá para discutir isso, ele está com a câmera virada para ele pode fazer a captação, não há problema nessa captação. Aliás, aqui um parênteses nessa parte. Eu sou professor de Direito já tem quase 20 anos. Veja, cada professor tem o seu estilo, cada professor tem o seu jeito, mas assim, vendo da forma como eu vejo o processo de educação, etc, se é um aluno meu, se o Ike é um aluno meu, eu diria para ele 300 vezes, pode gravar, irmão, grava, pode até virar a câmera para mim. Várias vezes na sala de aula, na minha vida como professor, às vezes os alunos precisavam, porque alunos que moravam fora, eu trabalho numa cidade que é polo, recebe alunos de vários interiores, os alunos às vezes diziam, professor, eu posso gravar a aula? Na época, bom, se usa vídeo também, mas o pessoal usa muito áudio. Bota o celular em cima e fica gravando o áudio. Eu já dei aula várias vezes com telefones no meu bolso, telefones em cima do birô virados para mim, para poder captar o áudio melhor, para ajudar na captação do áudio. E, pessoalmente, eu não tenho problema nenhum com isso. E também não teria problema nenhum com qualquer pergunta e interlocução que fosse feita lá dentro da minha matéria. Claro que eu poderia dizer isso, eu não vou discutir outros temas, mas que ele pudesse fazer, discordar, apontar, dar outro viés, dar outra perspectiva. Claro, o professor vai ter que saber ali guiar as coisas para não fugir do controle com relação aos temas, porque discussão científica, discussão de ciência, discussão de temas, de debates, eu falo sempre na sala, é uma árvore que a gente tem que saber podar ali os galhos para ele não sair para um debate e a gente fugir do foco da aula, mas interlocução, a gravação, pelo menos no meu caso, eu não vejo problema nenhum em ser gravado, e mesmo que eu visse, já está dito aqui, a gravação é possível do ponto de vista constitucional. Ele pode gravar e pode usar essa gravação como instrumento de prova, como prova lícita na defesa dos seus direitos. Agora, outra coisa distinta é o que é que ele faz com essa gravação. Aqui é outro debate. Aqui você não tem o debate propriamente com a perspectiva da Constituição. Por quê? Porque a partir do momento em que você pega essa gravação e faz uma publicação dessa gravação, aí você aciona outros dispositivos legais e outro debate. Então já não é mais o debate se pode gravar ou não. Esse debate está respondido, espero que sim. Aqui, sobre a publicação, você vai discutir a respeito de direitos autorais, direito de imagem e direitos de personalidade como um todo. Esses direitos de personalidade como um todo é que vão fazer parte da discussão sobre se ele poderia ou não publicar essas gravações que foram feitas licitamente. E não é a mesma coisa. Então, se você for discutir se ele pode gravar ou não, é uma coisa. Se você vai discutir se ele pode publicar ou não essas gravações, aí é outro debate. Especialmente se a gravação, se a publicação, ela gera para a pessoa que está publicando alguma rentabilidade, alguma monetização. Por exemplo, eu peguei gravações que eu fiz durante a sala de aula e eu produzi um filme e eu ganhei dinheiro fazendo um filme, mostrando no cinema esse filme, mostrando os alunos, a faculdade, os professores, sem autorização de ninguém, etc. E eu publico. Eu ganho dinheiro com isso. Isso é um debate.
A publicação, ou seja, a exposição da gravação lícita, ela vai levar em discussão, vai trazer para discussão os chamados debates sobre direito à personalidade. E nesse ponto dos direitos à personalidade, a legislação civil, que é a legislação que se aplica, ela define que o uso de imagens, inclusive hoje em dia é muito interessante os direitos de personalidade, porque a gente tem uma ampliação de quais são os direitos da personalidade. Antigamente era a imagem que você tinha como direito de personalidade. O nome é um direito de personalidade. Hoje em dia até a voz, o timbre e o tom da voz é um direito de personalidade. Por que isso se discute hoje em dia? Porque algumas inteligências artificiais conseguem reproduzir, se alimenta a inteligência artificial com vozes de um cantor específico, com várias músicas que ele cantou, coloca lá na inteligência artificial uma letra, uma melodia e sai lá a voz do cara cantando uma música que ele nunca cantou. E aí você poderia, por exemplo, fazer um disco de um cara que já faleceu sem que ele nunca tivesse gravado esse disco. E aí a discussão é, posso usar a voz do cara e dizer assim, ó, disco novo de, sei lá de quem já, do John Lennon, que faleceu lá, o disco do John Lennon aqui, John Lennon nunca gravou esse disco, mas aí a família poderia cobrar uma indenização nesse caso, pelo uso da voz como direito de personalidade. E aí nesse ponto, hoje em dia se discute exatamente isso. A publicação das imagens, do som, da voz, sem autorização, pode gerar a indenização pelo dano moral. Eu falei pode gerar, porque aqui você vai ter um debate interessante nesse ponto, que é, duas situações podem ocorrer aqui. A primeira é você dizer que esse dano moral ele só vai acontecer se essa publicação causar realmente um dano, ou seja, se ela expor de forma negativa a pessoa. Essa primeira corrente, digamos assim. Mas é possível também você encontrar decisões, sobretudo no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, que dizem que a publicação não autorizada de nome e imagem de pessoas configura um dano moral in re ipsa. O que é um dano moral in re ipsa? É um dano moral pela própria ocorrência. O fato em si já é um fato danoso. Você não precisa mostrar que aquilo expôs ao ridículo a pessoa. O uso indevido e não autorizado da imagem, dos direitos de personalidade de alguém, gera indenização, gera dano moral. Esse é outro debate. Então, para a gente discutir as situações aqui do Wilker Leão, vocês precisam, quem vai discutir, precisa separar essas duas coisas. Primeiro, o debate sobre se ele pode ou não gravar. Espero que tenha sido respondido isso. É uma gravação clandestina. Já falei que esse nome não é bom, mas é o nome que o Supremo dá. E é lícita a gravação, podendo a gravação ser usada como prova na defesa de direitos. Segundo, é o uso dessa gravação na publicação e, sobretudo, numa publicação que gere recursos, né? Gere renda, seja monetizada, sem a autorização das pessoas que fazem parte e que estão ali tendo os seus direitos de personalidade expostos. Ou a imagem, eu acho que ele borra a imagem quando aparece alguém, acho que ele faz isso, eu já vi quando a câmera mostra a imagem, se bem que às vezes ele não borra. Mas a voz em si, e aí você acaba tendo a possibilidade de pagamento de indenização de todas as pessoas que foram expostas no vídeo. Essa é a forma que o direito vê essa discussão hoje em dia.